Paz e amor a todos nós, companheiros de fé. Continuarei falando ainda a respeito da mediunidade, como sempre. E garanto a vocês que ainda vai demorar, que muitas coisas deverão ser dadas para elucidações de todos nós. Ainda com Ramatiz nos aconselhando, ensinando e orientando. Sob o vosso ponto de vista espiritual, qual é a melhor atitude que nos recomendais no trato da vida carnal, a fim de favorecermos o trabalho protetor dos nossos guias? Ramatiz. O homem eleva-se ou afina-se em espírito, tanto quanto ele purga os seus pecados, abandona os vícios ruinosos, domina as paixões perigosas e despreza os prazeres lascivos da carne. Deste modo, ele sintoniza-se às faixas espirituais superiores e pode então receber dos espíritos benfeitores a orientação certa e proveitosa para cumprir os seus destinos educativos no mundo material. No entanto, não faltam ensinamentos espirituais adequados a cada povo terreno, pois em todas as latitudes geográficas ou regiões físicas da Terra sempre encarnaram entidades excepcionais que se devotaram heroicamente a orientar o homem terreno para alcançar a sua definitiva ventura espiritual. Buda instruiu os asiáticos, Hermes, os egípcios, Krishna, os hindus, Confúcio, os chineses, Pitágoras, os gregos, Zoroastro, os persas, enquanto Jesus resumiu esses ensinamentos no seu admirável Evangelho. E Allan Kardec popularizou-os pela codificação espírita. Em linguagem simples e convincente, o Espiritismo expõe a todos os homens, ignorantes ou sábios, os mais elevados conceitos de filosofia, técnica mediúnica e erudição espiritual, que resistiram galhardamente a 100 anos de sarcasmo, de academismo científico e de perseguição sistemática do clero ciumento. O hábito do bem, a integração definitiva do homem nos preceitos evangélicos de Jesus, realmente despertam as forças criadoras da alma e a imunizam contra os ataques perversos e capciosos das trevas. Só a vivência espiritual superior permite ao homem ouvir a voz do seu guia vibrando na intimidade de sua alma e assim dispensar os recursos drásticos e dolorosos que o alto às vezes precisa mobilizar a fim de reprimir as suas atividades ilícitas e perigosas. Os credos, as religiões, os cursos iniciáticos e as doutrinas espiritualistas ajudam o homem a distinguir a senda mais certa para sua aventura espiritual. No entanto, só a autorrealização,
A vivência em si mesmo dos ensinamentos evangélicos é que lhe concedem o direito de morar nos planos paradisíacos. Depois de conhecer o programa superior, então cabe-lhe a responsabilidade de executá-lo em si mesmo, na experimentação cotidiana, a fim de expurgar os resíduos da vida animal inferior que serviram de base à formação da sua consciência individual. Assim, todos os momentos que o homem vive na face dos mundos planetários devem ser aproveitados na autorrealização superior, uma vez que já conhece o programa espiritual que conduz à felicidade. As discussões políticas, religiosas ou desportivas, as atitudes rebeldes, obstinadas ou coléricas, a frequência habitual aos antros do vício e aos ambientes femininos, o anedotário indecente, o julgamento antifraterno, a cupidez, os ciúmes, o ódio, a vingança, a hipocrisia ou a ociosidade, inclusive o passatempo, tolos e dispersivos, são estados de espírito e condições humanas que baixam o nível espiritual do homem e o isolam da orientação certa do alto. Todo espírito tem o direito de buscar o clima que lhe é mais eletivo, mas é óbvio que há de sofrer em si mesmo os bons e os maus efeitos próprios do ambiente aonde prefere viver. E assim passaremos, irmãos, para uma nova leitura, uma nova orientação, também sempre estamos sendo baseados pelo Ramatiz. Vamos falar sobre as elucidações sobre a prece. De um modo geral, como considerais a prece? Ramatiz nos responde: a prece dinamiza os anseios sublimes que em estado latente já existem na intimidade do espírito imortal. O homem, na verdade, como futuro anjo, quando se devota à oração, exercita-se num treino devocional que o põe em contato com espíritos da hierarquia angélica. Toda prece fervorosa e pura recebe do alto a resposta benfeitora. A sugestão mais certa é, também, as energias psíquicas que sustentam o próprio corpo carnal. É um dos recursos eficientes que eleva e reorganiza a harmonia cosmo-psíquica do homem, pois abranda as manifestações animais instintivas, afasta os pensamentos opressivos, dissipa a melancolia, suaviza a angústia e alivia o sofrimento da alma. Embora o homem nem sempre se aperceba dos efeitos positivos e benfeitores que recebe por intermédio da oração, ele retempera suas forças espirituais e se encoraja para enfrentar com mais otimismo as vicissitudes e os sofrimentos próprios da existência terrena, pois mobiliza esse potencial criador da vida, que aproxima o homem do ideal da angelitude. Como poderíamos entender o processo que movimenta e dinamiza as energias íntimas do espírito
no ato da prece. Figurai a prece como um detonador psíquico que movimenta as energias excelsas adormecidas na essência da alma humana, assim como a chave do comutador da passagem altera ou modifica as correntes das vossas instalações elétricas. Sem dúvida, a capacidade de aproveitamento do homem durante o despertamento dessas forças sublimes, pelo impulso catalisador da oração, depende tanto de seu grau espiritual como de suas intenções. Aliás, o espírito, ao libertar suas energias no ato da prece, ele melhora a sua frequência vibratória espiritual, higieniza a mente, expurgando os maus pensamentos e libera maior cota de luz interior. Daí o motivo porque alguns santos purificam-se exclusivamente pelo exercício da prece, enquanto outros só puderam fazer pelo treino do sofrimento. Em ambos os casos, a purificação é fruto da dinamização das forças espirituais na intimidade do ser, embora varie quanto ao seu processo. No primeiro, é um procedimento espontâneo, catalisado pela prece. No segundo, uma decorrência do exercício da dor. Por conseguinte, o homem também se purifica pelo hábito constante dos bons pensamentos, pois esses mantêm o campo vibratório de sua mente num estado espiritual tão benéfico como o que se produz nos momentos sedativos da oração. No entanto, se a criatura se descura da prece, ou seja, deixa de orar e vigiar, eis que então a dor se encarrega de ativar as reações morais necessárias para mais tarde libertarem-na compulsoriamente do guante do mundo animal. Nenhum auxílio é tão salutar e eficiente para manter o equilíbrio moral do espírito como o hábito da oração, pois a criatura confiante, sincera e amorosa religa-se a Deus. E por aqui nós estamos parando para voltar novamente em outra ocasião. Mas vejam bem, não poderia ser deixado de lado um assunto, né, de grande relevância, porque antes, lá no Kardec, houve uma parte em que foi falado sobre a parte das preces, né? Inclusive da explicação de cada parte do Pai Nosso. E foi muito também falado sobre isso. Mas nunca é demais a gente aprender mais coisas, ou mesmo outras coisas que nos dizem sempre respeito à espiritualidade. Nunca é demais mesmo. A gente fala, já vi isso, já li isso, mas sempre tem um toquezinho a mais que nos põe a meditar, a pensar sobre aquele assunto. E é necessário sim. Então, como vocês viram, a gente se conduzir às orações, às preces, mas desde, gente, que ela seja feita de coração, e não falando, olhando para o teto, ou pensando no que deixou lá no fogão, ou curiosa para saber quem está batendo lá fora. Nada disso.
nós temos que colocar a nossa mente de uma maneira bem calma, sempre pensando nas coisas maravilhosas que temos no nosso planeta, pensando no Jesus, pensando naquelas almas lindas, maravilhosas, revestidas de santo, que em todos os momentos nós corremos, pedimos e insistimos às vezes para que elas nos ajudem, para que elas não desamparem. E assim, mais uma vez termino, voltando para falar sobre este mesmo assunto.